Uma criança gira a chave da caixa dourada diante da elite poderosa, mas ao tocar as notas, percebe um detalhe que pode arruinar um império. Enquanto os aplausos explodem, ela carrega um segredo que ninguém está preparado para ouvir. O que era para ser um ato simbólico vira o início de uma queda que fará muitos tremerem. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O Hotel Palmeiras Imperial resplandecia em tons dourados, enquanto o sol se punha sobre o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Era impossível não notar a agitação nos corredores reluzentes, onde funcionários uniformizados se movimentavam com precisão militar. Lúcia Almeida, supervisora de eventos há quase 20 anos, conferia meticulosamente cada detalhe da lista em sua prancheta, seus olhos castanhos atentos a qualquer imperfeição que pudesse comprometer a noite mais importante do calendário social carioca. Arranjos florais no salão principal, toalhas de linho egípcio nas mesas redondas, taças de cristal importadas, iluminação ajustada. Murmurava enquanto assinalava cada item com sua caneta prateada, presente de seu falecido pai no dia em que conseguira o emprego no hotel mais prestigioso da cidade. Mãe, posso ajudar com alguma coisa? A voz doce de Sofia, sua filha de 12 anos, interrompeu sua concentração. A menina, com seus cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo e ainda vestindo o uniforme do Colégio Santa Mônica, observava tudo com olhos curiosos. Sofia, você deveria estar na sala dos funcionários fazendo seu dever de casa. Lúcia tentou soar firme, mas havia um toque de carinho em sua voz. Esse evento é extremamente importante. O Sr. Eduardo Monteiro vai fazer uma doação milionária para o Hospital Infantil Renascer. Eu já terminei todos os deveres, respondeu Sofia, seus olhos percorrendo o salão, onde garçons posicionavam taças em formações perfeitas. Além disso, queria ver como é preparar um evento tão chique. Lúcia suspirou. Desde que seu marido, Roberto, havia aceitado um contrato de trabalho em Manaus há 6 meses, Sofia tinha se tornado sua sombra. A separação temporária tinha sido difícil para a menina, e Lúcia não tinha coragem de ser rígida demais. Tudo bem, mas fique quietinha e não toque em nada, entendido? Pessoas muito importantes estarão aqui hoje à noite. Sofia assentiu entusiasmada, seguindo sua mãe enquanto esta continuava a inspecionar cada detalhe do evento. No outro lado do salão, Renato Vasconcelos, o coordenador contratado especialmente para o evento, gesticulava nervosamente enquanto falava ao telefone. Alto, de postura elegante e sempre vestindo ternos impecáveis, Renato era conhecido no circuito de eventos de luxo do Rio de Janeiro como alguém que conseguia realizar o impossível. Sim, Sr. Monteiro, está tudo conforme planejado. A caixa dourada está guardada no cofre, exatamente como o senhor solicitou. Ele ajustou a gravata borboleta e esfregou as mãos de maneira compulsiva, um tique nervoso que se intensificava em momentos de tensão. O senhor pode ficar tranquilo que ninguém, absolutamente ninguém, teve acesso a ela além de mim e do seu assistente, Marcelo. Lúcia observava Renato de longe. Embora fosse extremamente competente, havia algo nele que a incomodava. Talvez fosse a maneira como seus sorrisos nunca chegavam aos olhos, ou como parecia sempre estar calculando algo em sua mente. Quem é aquele homem, mãe? Perguntou Sofia, acompanhando o olhar de Lúcia. É o coordenador do evento. Ele foi contratado pelo Sr. Monteiro especificamente para esta noite, explicou Lúcia, voltando sua atenção para a lista. Agora vamos verificar a mesa principal. O salão nobre do Hotel Palmeiras Imperial estava decorado com orquídeas brancas e folhagens tropicais, criando um ambiente que mesclava elegância internacional com toques da flora brasileira. Espelhos estrategicamente posicionados ampliavam o espaço já generoso, refletindo o brilho suave dos candelabros de cristal. Enquanto Lúcia verificava a disposição dos lugares na mesa principal, Renato aproximou-se com seu andar confiante, as mãos inquietas, ajustando constantemente os punhos da camisa. Senhora Almeida, está tudo perfeito como sempre, elogiou com um sorriso ensaiado. Seus olhos pousaram em Sofia, que observava atentamente os detalhes da decoração. E quem é esta jovem encantadora? Minha filha,
Sofia, respondeu Lúcia, seu tom profissional mascarando a desconfiança instintiva. Ela está me acompanhando hoje. Renato se agachou levemente para ficar na altura de Sofia. Sabe, jovem Sofia, você tem uma presença especial. Estou procurando alguém para um pequeno papel na cerimônia desta noite. Ele olhou para Lúcia como se pedisse permissão. O senhor Monteiro planeja um momento simbólico para a entrega da doação. Uma criança deverá abrir a caixa dourada que contém o cheque simbólico. Seria perfeito ter alguém da sua idade para representar as crianças que serão beneficiadas pelo hospital. Os olhos de Sofia se iluminaram com a possibilidade, enquanto Lúcia franzia o senho. Não sei se seria apropriado. Sofia não é uma convidada e... Pelo contrário, interrompeu Renato suavemente. O senhor Monteiro ficará encantado. Ele sempre diz que suas doações são para o futuro das crianças brasileiras. Ter uma jovem como Sofia participando tornará o momento ainda mais autêntico. Antes que Lúcia pudesse protestar novamente, seu radiocomunicador crepitou com a voz urgente do chefe de cozinha, reclamando de um problema com o menu. Aproveitando a distração, Renato virou-se para Sofia. O que acha? Será apenas um momento breve, mas muito especial, sussurrou ele, seu sorriso agora mais genuíno, embora seus olhos permanecessem calculistas. Eu posso mesmo? Perguntou Sofia, empolgada com a ideia. Claro que pode. Você apenas precisará girar uma chave dourada e abrir a tampa da caixa quando o senhor Monteiro anunciar a doação. Renato ajustou novamente a gravata. Tenho certeza que sua mãe permitirá quando resolver os problemas da cozinha. Naquele momento, as portas do elevador privativo se abriram e Eduardo Monteiro, um dos empresários mais influentes do Brasil, entrou no salão. Alto, com cabelos grisalhos perfeitamente aparados e um terno azul marinho sob medida, Eduardo emanava uma aura de poder tranquilo. Ao seu lado, Marcelo Ribeiro, seu assistente pessoal há mais de 10 anos, carregava uma pasta de couro e observava o ambiente com olhos atentos. Senhor Monteiro! Renato exclamou, endireitando-se rapidamente e caminhando em direção ao empresário. Que prazer recebê-lo mais cedo. Estava justamente finalizando os últimos detalhes. Eduardo cumprimentou Renato com um aperto de mão firme, seus olhos azuis inspecionando o salão com aprovação. Impressionante como sempre, Vasconcelos. O hospital infantil merece nada menos que perfeição. Enquanto os homens conversavam, Sofia observava Eduardo Monteiro com admiração. Ela já o tinha visto nas revistas que sua mãe às vezes folheava e na televisão, falando sobre seus projetos filantrópicos. Havia algo em sua presença que inspirava respeito. Lúcia retornou apressada, ajeitando o uniforme discretamente antes de se aproximar do grupo. Senhor Monteiro, que honra tê-lo conosco. Sou Lúcia Almeida, supervisora de eventos do Palmeiras Imperial. Eduardo sorriu gentilmente. A honra é minha, senhora Almeida. Este hotel sempre foi impecável em seus serviços. Seus olhos pousaram em Sofia, que tentava ficar discretamente ao lado da mãe. Hey, quem é esta jovem? Antes que Lúcia pudesse responder, Renato interveio. Esta é Sofia, filha da senhora Almeida. Na verdade, eu estava sugerindo que ela poderia ser a pessoa perfeita para abrir a caixa da doação durante a cerimônia. Eduardo observou Sofia por um momento, seu olhar gentil. É uma excelente ideia. Afinal, estamos fazendo isto pelas crianças. Ele se aproximou de Sofia. O que acha, jovem? Gostaria de nos ajudar neste momento especial? Sofia, normalmente tímida com estranhos, sentiu-se estranhamente à vontade com o empresário. Eu ficaria honrada, senhor Monteiro. Lúcia, percebendo que estava sem opção, assentiu em concordância relutante. Se o senhor acha apropriado... Mais que apropriado, é perfeito, confirmou Eduardo. Agora, se me dão licença, preciso verificar alguns detalhes com Marcelo antes que os convidados comecem a chegar. Enquanto Eduardo e Marcelo se afastavam, Renato sorriu para Sofia. Viu só? Você será parte de algo muito importante esta noite. O que nenhum deles percebeu foi a expressão momentânea que cruzou o rosto de Marcelo. Um lampejo quase imperceptível de preocupação, rapidamente mascarado por sua habitual postura profissional. À medida que o sol desaparecia completamente no horizonte, o hotel ganhava um novo brilho. Os convidados começavam a chegar, e Sofia, escondida em um canto do salão,
observava fascinada o desfile de vestidos elegantes e ternos impecáveis. A noite que mudaria sua vida estava apenas começando, e ela não tinha ideia do papel crucial que desempenharia nos eventos que estavam prestes a se desenrolar. A hora da cerimônia se aproximava. O salão nobre do Hotel Palmeiras Imperial agora estava repleto de figuras importantes da sociedade carioca: políticos, empresários, celebridades e médicos do Hospital Infantil Renascer. Sofia, vestindo um vestido azul claro emprestado do Departamento de Perdidos e Achados e ajustado às pressas por Dona Jurema, a costureira do hotel, aguardava nervosamente em uma antessala. "Lembre-se do que conversamos", instruía Lúcia, ajustando o laço no cabelo da filha. "Você entra quando o Sr. Monteiro chamar. Caminha até o centro do palco, gira a chave na caixa dourada e levanta a tampa. Depois, sorri e volta para o meu lado. Nada mais." "Entendi, mãe." Sofia tentava parecer confiante, mas suas mãos tremiam ligeiramente. "Ah, Sofia." Lúcia abaixou-se para olhar diretamente nos olhos da filha. "Lembre-se do que seu avô Sebastião sempre dizia: em casa de rico, funcionário deve ser invisível. Faça o que precisa ser feito e não chame atenção para si mesma, está bem?" Sofia assentiu, lembrando-se com carinho do avô. Sebastião tinha sido porteiro em mansões da alta sociedade carioca durante toda a sua vida. Homem íntegro e observador, ele sempre dizia que tinha visto mais da natureza humana trabalhando em silêncio nos bastidores do que muitos que viviam no centro das atenções. Antes de partir deste mundo, havia ensinado à neta a importância da honestidade e da observação atenta. "Sei distinguir o verdadeiro do falso, mãe. Vovô me ensinou bem", respondeu Sofia, tocando o pequeno medalhão que carregava no pescoço, o último presente do avô. Do lado de fora da antessala, os convidados aplaudiam o discurso emocionado do diretor do Hospital Infantil Renascer, Dr. Paulo Mendonça, que falava sobre como a doação de Eduardo Monteiro transformaria a ala oncológica, permitindo a compra de equipamentos de última geração e a contratação de especialistas renomados. Renato Vasconcelos entrou na antessala, o semblante tranquilo apesar dos olhos inquietos. "Está quase na hora", anunciou, ajustando compulsivamente o colarinho da camisa. "Quando eu der o sinal, você entra, Sofia." No salão principal, Eduardo Monteiro subiu ao palco sob aplausos entusiasmados. Seu terno impecável e sua postura confiante contrastavam com a expressão levemente tensa de Marcelo, que permanecia ao pé do palco, segurando uma pequena caixa dourada ornamentada com detalhes em madeira de lei. "Boa noite a todos", começou Eduardo, sua voz grave ecoando pelo microfone. "Estamos reunidos não apenas para uma celebração, mas para um compromisso com o futuro das nossas crianças." Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a plateia atenta. "O Hospital Infantil Renascer tem sido um farol de esperança para milhares de famílias brasileiras. Hoje, a Monteiro Incorporações tem a honra de anunciar uma doação de R$5 milhões para a construção da nova ala oncológica." Aplausos entusiasmados preencheram o salão enquanto Marcelo subia ao palco, carregando a caixa dourada com reverência. "Para simbolizar este momento", continuou Eduardo, "convidei uma representante da próxima geração para abrir esta caixa, que contém não apenas o valor da doação, mas a promessa de um futuro mais saudável para nossas crianças." Na antessala, Renato fez um gesto para Sofia. "Agora", sussurrou ele, abrindo levemente a porta. Sofia caminhou timidamente até o palco, consciente dos olhares de centenas de pessoas sobre ela. As luzes brilhantes quase a cegavam, mas ela manteve os olhos fixos em Eduardo Monteiro, que sorria encorajadoramente. "Esta é Sofia", apresentou Eduardo, colocando gentilmente a mão no ombro da menina. "Ela nos ajudará neste momento simbólico." Marcelo se aproximou, entregando a pequena chave dourada para Sofia. A menina notou um leve tremor nas mãos do assistente, e algo em seus olhos, seria culpa, a deixou intrigada. "Vá em frente, Sofia", encorajou Eduardo. "Gire a chave e abra a caixa." O silêncio tomou conta do salão, enquanto Sofia inseria a chave na pequena fechadura dourada. Com um clique suave, o mecanismo se abriu. A menina levantou a tampa da caixa, revelando pilhas organizadas de notas de R$100 e R$200,
arranjadas de forma a impressionar. Foi nesse momento que algo despertou o instinto de Sofia. As notas pareciam diferentes. O papel tinha um brilho estranho sob as luzes do salão, quase excessivo. Ela lembrou-se instantaneamente das lições do avô Sebastião, que colecionava antigas cédulas brasileiras e frequentemente mostrava à neta como identificar dinheiro falso. Olhe sempre para a textura e o brilho, Sofia, dizia ele. Dinheiro verdadeiro tem uma opacidade própria, enquanto o falso costuma brilhar demais. O coração de Sofia acelerou. As notas na caixa pareciam exatamente como as falsificações que o avô havia mostrado em suas lições. Seus dedos tocaram levemente uma das notas e a sensação confirmou sua suspeita. O papel não tinha a textura fibrosa característica do dinheiro autêntico. Percebendo que Sofia estava demorando mais do que o esperado, Eduardo inclinou-se discretamente. "Está tudo bem?" Sofia fechou a tampa rapidamente, sentindo-se subitamente aprisionada entre o medo e a consciência. Deveria dizer algo. Sua mãe a havia instruído a ser invisível, mas seu avô sempre enfatizara a importância de fazer o certo, mesmo quando difícil. "Sim, senhor", respondeu ela, forçando um sorriso enquanto as câmeras fotográficas disparavam, capturando o momento. Eduardo ergueu as mãos, recebendo uma nova onda de aplausos. "Com esta doação, reafirmamos nosso compromisso com a saúde e o bem-estar das crianças brasileiras." Sofia retornou para o lado de sua mãe, a mente turbilhonando com dúvidas. Lúcia notou imediatamente a expressão perturbada da filha. "O que aconteceu?" sussurrou ela. "Mãe, acho que tem algo errado com aquele dinheiro", murmurou Sofia, mantendo a voz tão baixa quanto possível. "O quê? Do que está falando?" Lúcia parecia alarmada. "O dinheiro na caixa parece falso, como aquelas notas que vovô Sebastião me mostrou na coleção dele." Lúcia apertou suavemente o braço da filha. "Sofia, não diga isso nem brincando. O Sr. Monteiro é um dos homens mais ricos do país." "Mas, mãe, eu tenho certeza. O papel brilha demais e não tem a textura certa." "Isso não é assunto nosso", Lúcia respondeu firmemente. "Provavelmente são notas recém-impressas, por isso parecem diferentes. Agora vamos para a cozinha ajudar com a sobremesa. Nosso papel aqui acabou." Relutantemente, Sofia seguiu a mãe para longe do salão principal, mas não conseguia afastar a sensação de que algo muito errado estava acontecendo. Enquanto caminhavam pelos corredores de serviço, a menina notou Marcelo em uma área reservada, falando ao telefone com expressão tensa. "Está feito", ela o ouviu dizer. A garota abriu a caixa, tudo conforme o plano. Ninguém suspeitou de nada. Sofia parou, fingindo amarrar o cadarço do sapato para ouvir mais. "Sim, a imprensa registrou tudo." "Não, ele não verificou o conteúdo." "Amanhã será tarde demais quando descobrir." O sangue de Sofia gelou. Suas suspeitas estavam certas. Havia algo errado com a doação, e Marcelo estava envolvido. Mas o que deveria fazer? Quem acreditaria em uma garota de 12 anos contra o assistente pessoal de um dos empresários mais poderosos do Brasil? A celebração continuava no salão principal, com Eduardo Monteiro recebendo cumprimentos dos convidados. Sofia observava de longe, dividida entre o conselho da mãe de não se envolver e a convicção moral instilada pelo avô. 2 horas se passaram. A maioria dos convidados já havia partido, e a equipe do hotel trabalhava na limpeza do salão. Lúcia, exausta após o longo dia, orientava a desmontagem das mesas. "Mãe, preciso usar o banheiro", disse Sofia, vendo uma oportunidade. "Seja rápida, estamos quase terminando por aqui." Sofia assentiu e saiu apressadamente, mas em vez de ir ao banheiro, dirigiu-se determinada ao pequeno escritório que havia sido designado para Eduardo Monteiro durante o evento. Ela precisava contar o que havia descoberto e o que ouvira Marcelo dizer ao telefone. Aproximando-se da porta entreaberta, Sofia ouviu vozes. Eduardo estava ao telefone. Sua voz normalmente calma, agora carregada de preocupação. "Preciso verificar isso imediatamente, Jorge. Se for verdade, sim, entendo a gravidade." Ele fez uma pausa. "Não, mantenha isso em absoluto sigilo por enquanto. Vou conferir pessoalmente." Sofia hesitou, reunindo coragem, quando sentiu uma mão em seu ombro. Virou-se sobressaltada.
encontrando o olhar penetrante de Renato Vasconcelos. "Perdida, pequena Sofia?" perguntou ele, seu sorriso não alcançando os olhos. "Esta área é restrita. O que faz aqui tão tarde?" "Eu estava procurando o banheiro", gaguejou ela, sentindo o medalhão do avô pesar contra seu peito. "O banheiro é na direção oposta", respondeu Renato, seu tom artificialmente gentil. "Venha, vou levá-la de volta para sua mãe." Enquanto caminhavam pelo corredor, Sofia percebeu Renato observando-a com intensidade perturbadora. Havia algo em seu olhar que a fez estremecer. "Você fez um ótimo trabalho hoje, Sofia", comentou ele casualmente. "Tão atenta a detalhes, uma qualidade rara em alguém tão jovem." O comentário, embora aparentemente inocente, soou como um aviso. Sofia acelerou o passo, ansiosa para voltar à segurança da presença de sua mãe. Ao chegarem à área de serviço, Lúcia olhou para a filha com preocupação. "Onde estava? Estive procurando por você." Antes que Sofia pudesse responder, Renato interveio. "Ela se perdeu nos corredores. Nada para se preocupar." O coordenador se afastou, mas não sem antes lançar um último olhar significativo para Sofia. A mensagem era clara. Ele suspeitava que ela sabia de algo. "Sofia, o que está acontecendo?" perguntou Lúcia, notando a palidez da filha. "Mãe, eu preciso falar com o senhor Monteiro, é urgente." "O quê? Nem pensar. Ele está ocupado com assuntos importantes e..." "É sobre a caixa dourada", insistiu Sofia. "O dinheiro é falso, tenho certeza. E ouvi Marcelo falando ao telefone, algo sobre um plano e que amanhã seria tarde demais." Lúcia olhou para a filha com uma mistura de preocupação e incredulidade. "Sofia, isso é uma acusação muito séria. Você não pode simplesmente..." "Por favor, mãe", implorou Sofia, lágrimas começando a se formar em seus olhos. "Vovô Sebastião sempre dizia que a verdade pode custar caro, mas é o único valor que nunca perde seu preço." Lúcia hesitou, observando a determinação nos olhos da filha. Os mesmos olhos que seu pai, Sebastião, tinha quando estava convicto de algo. Depois de um longo momento, ela suspirou. "Tudo bem, mas eu vou com você." Eduardo Monteiro analisava alguns documentos em seu escritório temporário quando ouviu uma batida hesitante na porta. Ergueu os olhos, surpreso ao ver Lúcia e Sofia paradas na entrada. "Senhora Almeida, pensei que já tivesse terminado seu turno", comentou ele, notando imediatamente a expressão tensa da funcionária e o olhar angustiado da menina. "Senhor Monteiro, perdoe a intrusão", começou Lúcia, a voz trêmula traindo seu nervosismo. "Normalmente eu nunca interromperia, mas minha filha insiste que precisa lhe falar algo. Algo importante sobre a cerimônia desta noite." Eduardo observou atentamente o rosto da jovem Sofia, percebendo a determinação em seus olhos que contrastava com seu evidente medo. "Por favor, entrem", convidou, fechando a pasta de documentos. "Sofia, não é mesmo? Você fez um excelente trabalho na cerimônia." A menina entrou timidamente, apertando o medalhão do avô como se buscasse coragem. "Obrigada, Sr. Monteiro, mas..." Ela respirou fundo. "Eu preciso lhe contar algo que pode parecer absurdo." "Estou ouvindo", encorajou Eduardo, apontando para as cadeiras à frente de sua mesa. "O dinheiro na caixa não é verdadeiro." As palavras saíram num impulso. "Sei que parece loucura, mas meu avô me ensinou a reconhecer dinheiro falso. Ele colecionava cédulas antigas e mostrava as diferenças. O papel nas notas da caixa brilha demais e não tem a textura certa." Eduardo manteve a expressão neutra, mas seus olhos revelavam uma preocupação crescente. "Essa é uma afirmação bastante séria, Sofia." "Eu sei, senhor. E tem mais." Ela olhou para a mãe, que assentiu encorajadoramente. "Ouvi seu assistente, o Sr. Marcelo, falando ao telefone depois da cerimônia. Ele disse que está feito e que ninguém suspeitou de nada. Falou que amanhã seria tarde demais quando o senhor descobrisse." Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Eduardo levantou-se lentamente, seu semblante agora grave. "Lúcia, poderia nos dar licença por um momento? Gostaria de falar com Sofia a sós." Lúcia hesitou, mas ao ver o olhar reassegurador do empresário aqueceu. "Estarei logo ali fora." Quando a porta se fechou, Eduardo se sentou na cadeira ao lado de Sofia,
abandonando a formalidade da mesa que os separava. Sofia, quero que me conte exatamente o que viu e ouviu, sem omitir nenhum detalhe. Com voz mais firme do que imaginava ser possível, Sofia narrou novamente suas observações sobre o dinheiro e repetiu palavra por palavra o que ouvira Marcelo dizer. Eduardo escutava com atenção, sem interromper. Meu avô sempre dizia que dinheiro falso tem um brilho artificial que o verdadeiro não tem, concluiu Sofia. É como se quisesse chamar atenção demais para si mesmo. Eduardo sorriu levemente com a analogia. Seu avô parece ter sido um homem sábio. Ele se levantou, caminhando até um pequeno cofre embutido na parede. Digitando a combinação, retirou uma nota de R$ 200. Esta é uma cédula autêntica. Observe a textura e o brilho. Sofia tocou a nota com cuidado, sentindo a textura característica do papel moeda legítimo. É diferente, confirmou. As notas da caixa são mais lisas e brilhantes. Eduardo guardou a nota e voltou a se sentar, seu olhar agora penetrante. Sofia, o que está me dizendo pode ter consequências graves. Preciso verificar a caixa imediatamente. Ele pegou o telefone da mesa, pressionando um botão. Jorge, venha ao meu escritório agora e traga a caixa da cerimônia. Enquanto aguardavam, Eduardo olhou para Sofia com curiosidade. Por que decidiu me contar isso? Muitas pessoas teriam ficado em silêncio. Sofia refletiu por um momento antes de responder. Meu avô Sebastião dizia que fazer a coisa certa é como acender uma vela no escuro. Parece pequeno, mas faz toda a diferença. Ela tocou novamente o medalhão. Não podia deixar que o senhor fosse enganado. Eduardo assentiu pensativo. Conheci muitos adultos que não teriam a sua coragem, Sofia. A porta se abriu e Jorge Silva, o chefe de segurança pessoal de Eduardo, entrou carregando a caixa dourada. Alto, com ombros largos e olhar vigilante, Jorge parecia estar sempre em estado de alerta. Coloque-a na mesa, Jorge, instruiu Eduardo, levantando-se. Sofia acredita que o dinheiro dentro desta caixa pode ser falso. Jorge lançou um olhar surpreso para a menina, mas não questionou. Colocou a caixa sobre a mesa e deu um passo para trás. Eduardo abriu a caixa com cuidado, removendo algumas notas e examinando-as contra a luz. Seu rosto gradualmente se transformou numa máscara de incredulidade. Traga Marcelo aqui, imediatamente, ordenou a Jorge, sua voz calma, mas carregada de autoridade. E chame também Renato Vasconcelos. Jorge saiu rapidamente, enquanto Eduardo continuava a examinar as notas, agora comparando-as com a cédula autêntica que havia mostrado a Sofia. Você estava certa, confirmou ele finalmente. Estas são falsificações sofisticadas, mas definitivamente não são autênticas. O coração de Sofia batia acelerado. Parte dela desejava estar errada, pois a confirmação significava que algo terrível estava acontecendo. Eduardo examinou mais atentamente o interior da caixa, suas mãos experientes tocando o forro de veludo. De repente, seus dedos encontraram algo. O que temos aqui? Com cuidado, ele removeu parte do forro, revelando um pequeno dispositivo eletrônico escondido. Um rastreador com microfone, murmurou, seu rosto sombreado pela preocupação. Alguém não queria apenas me fazer entregar dinheiro falso, mas também estava monitorando tudo. A porta se abriu novamente e Jorge retornou sozinho. Senhor, não consegui localizar Marcelo. Ninguém o viu desde o final da cerimônia. Quanto a Renato Vasconcelos, ele está a caminho. Eduardo trocou um olhar significativo com seu chefe de segurança. Verifique as câmeras de segurança do hotel. Quero saber para onde Marcelo foi e com quem falou nas últimas 24 horas. Sim, senhor. Jorge hesitou. Devo informar a polícia? Ainda não. Quero entender o que está acontecendo antes de envolver as autoridades. Eduardo guardou o rastreador em seu bolso. Isso vai além de dinheiro falso, Jorge. Alguém planejou me comprometer publicamente. Quando Jorge saiu novamente, Eduardo virou-se para Sofia. Acho melhor chamarmos sua mãe de volta. Minutos depois, Lúcia estava a par da situação, seu rosto pálido refletindo a gravidade do momento. Isto é terrível, murmurou ela, segurando a mão da filha. Sofia estava certa o tempo todo. Sua filha salvou não apenas minha reputação, mas possivelmente evitou consequências muito mais graves, respondeu Eduardo. Estou em dívida com vocês duas.
Uma batida na porta anunciou a chegada de Renato Vasconcelos, que entrou com seu habitual ar de confiança. Ao ver Lúcia e Sofia, sua expressão vacilou momentaneamente. "Senhor Monteiro, me chamou?" perguntou, ajustando nervosamente o colarinho da camisa. Eduardo indicou a caixa aberta sobre a mesa, seu tom deliberadamente casual. "Renato, estou com uma dúvida sobre a caixa da cerimônia. Você a verificou antes do evento?" Renato hesitou, seus olhos alternando rapidamente entre a caixa e os presentes na sala. "Claro, senhor. Conforme suas instruções, mantive a caixa no cofre do hotel e só a retirei minutos antes da cerimônia." "E em algum momento você abriu a caixa para verificar seu conteúdo?" "Não, senhor." Renato esfregou as mãos nervosamente. "O senhor Marcelo me disse que apenas o senhor e ele tinham autorização para abri-la." Eduardo assentiu lentamente. "Interessante. E você sabe onde Marcelo está agora?" "Não o vejo desde o fim da cerimônia", respondeu Renato, seu nervosismo agora evidente. "Pensei que estivesse com o senhor." "Renato", Eduardo deu um passo à frente. "Tenho razões para acreditar que alguém trocou o dinheiro real por notas falsas e instalou um dispositivo de escuta na caixa. Você tem ideia de quem poderia ter feito isso?" O rosto de Renato empalideceu visivelmente. Eu não sei, senhor. Impossível. A caixa estava segura no cofre. O cofre do hotel tem registro de acesso. Interveio Lúcia, falando pela primeira vez. Cada abertura é registrada com hora e pessoa autorizada. Eduardo sorriu levemente. "Excelente observação, senhora Almeida." Ele se voltou para Renato. "Vamos verificar esses registros imediatamente." Naquele momento, Jorge retornou com um tablet nas mãos. "Senhor, encontrei algo nas gravações de segurança que o senhor precisa ver." Todos se aproximaram enquanto Jorge reproduzia um vídeo. As imagens mostravam um corredor interno do hotel, 3 dias antes do evento. Renato aparecia no vídeo, olhando nervosamente ao redor, antes de se encontrar com um homem não identificado que lhe entregava um envelope. O coordenador do evento parecia tenso durante toda a interação. "Quem é esse homem, Renato?" perguntou Eduardo, sua voz perigosamente calma. Renato engoliu em seco, o rosto agora coberto por uma fina camada de suor. Um fornecedor. Ele estava me entregando amostras de materiais para o evento." Eduardo trocou um olhar com Jorge. "Continue com as gravações." Jorge avançou para outro vídeo, desta vez do dia do evento. As imagens mostravam Marcelo entrando sozinho na sala do cofre, carregando a caixa dourada. Minutos depois ele saía com a mesma caixa, mas algo em sua postura havia mudado. Parecia mais tenso, olhando constantemente por cima do ombro. "Parece que encontramos nosso culpado", murmurou Eduardo. "Senhor", chamou Jorge, "há mais uma gravação que o senhor precisa ver." O novo vídeo mostrava um corredor de serviço, poucas horas antes da cerimônia. Marcelo aparecia conversando intensamente com Renato. Não havia áudio, mas a linguagem corporal de ambos indicava uma discussão acalorada. O vídeo terminava com Renato entregando algo pequeno e brilhante a Marcelo. Uma chave. "A chave do cofre", sussurrou Lúcia, reconhecendo o objeto. Eduardo virou-se lentamente para Renato, que agora tremia visivelmente. "Você tem algo a me dizer, Vasconcelos?" Renato olhou ao redor como um animal encurralado. "Senhor Monteiro, posso explicar. Marcelo me procurou há uma semana, dizendo que precisava da minha ajuda para uma surpresa especial na cerimônia. Ele mencionou um bônus generoso e eu não vi mal nisso. E a reunião com o homem misterioso no corredor? Ele era um contato de Marcelo." Renato passou a mão pelo rosto, visivelmente perturbado. "Só depois percebi que algo estava errado, mas Marcelo deixou claro que eu não tinha escolha. Disse que havia pessoas poderosas envolvidas, pessoas que poderiam arruinar minha carreira." Eduardo estudou o coordenador por um longo momento. "Jorge, não deixe o senhor Vasconcelos sair do hotel. Quero interrogá-lo mais tarde." "Sim, senhor." Jorge fez um gesto para que 2 seguranças que agora esperavam na porta escoltassem Renato para fora. Quando ficaram sozinhos novamente, Eduardo voltou sua atenção para Lúcia e Sofia. "Esta situação é mais grave do que imaginei inicialmente. Parece que Marcelo estava trabalhando com alguém de fora, possivelmente um concorrente, para me comprometer publicamente."
O que acontece agora? Perguntou Lúcia, sua voz traindo preocupação. Eduardo refletiu por um momento. Primeiro preciso garantir que vocês duas estejam seguras. Se Marcelo descobrir que seu plano foi desmascarado, e especialmente que foi Sofia quem o expôs... Ele não completou a frase, mas o significado estava claro. Acha que estamos em perigo? Lúcia segurou a filha mais perto de si. É uma possibilidade que não posso ignorar, respondeu Eduardo gravemente. Sugiro que vocês permaneçam no hotel esta noite. Posso providenciar uma suíte segura e guardas na porta. Mas nossa casa... começou Lúcia. Jorge enviará pessoas de confiança para trazer o que vocês precisarem, assegurou Eduardo. É apenas uma medida temporária, até entendermos completamente o que está acontecendo e localizarmos Marcelo. Sofia, que estivera em silêncio durante grande parte da conversa, finalmente falou. Vovô Sebastião dizia que a verdade é como um barco pequeno em mar tempestuoso. Pode balançar, mas não afunda. Ela olhou para Eduardo com uma sabedoria além de seus anos. Fizemos a coisa certa, não foi? Eduardo sorriu, tocado pela coragem da menina. Sim, Sofia, vocês definitivamente fizeram a coisa certa. E prometo que não deixarei ninguém prejudicar vocês por isso. Enquanto Jorge organizava a transferência de Lúcia e Sofia para uma suíte segura, Eduardo permaneceu em seu escritório, contemplando a caixa dourada que deveria ter representado um ato de generosidade, mas que agora simbolizava uma traição. Quem estaria por trás disso? E qual seria o próximo passo? As respostas, ele suspeitava, estavam muito mais próximas do que imaginava. A suíte presidencial do Hotel Palmeiras Imperial ocupava todo o último andar, com amplas janelas que ofereciam uma vista panorâmica da Lagoa Rodrigo de Freitas e do Cristo Redentor ao fundo. Sofia nunca havia imaginado que um dia estaria hospedada em um lugar tão luxuoso, muito menos nas circunstâncias que as levaram ali. É maior que nosso apartamento inteiro, comentou ela, observando os detalhes sofisticados da decoração. Lúcia caminhava nervosamente pelo espaço, ainda vestindo seu uniforme do hotel. Nunca pensei que estaria do outro lado da porta, murmurou, mais para si mesma do que para a filha. Em quase 20 anos trabalhando no Palmeiras Imperial, ela havia arrumado e supervisionado a limpeza desta suíte centenas de vezes, mas nunca se imaginara como hóspede. Mãe, você acha que estamos mesmo em perigo? Perguntou Sofia, sentando-se na beira da imensa cama. Lúcia parou seu caminhar ansioso e olhou para a filha com um misto de orgulho e preocupação. Não sei, querida, mas o Sr. Monteiro parece achar que sim, e ele não é homem de exageros. Uma batida suave na porta interrompeu a conversa. Lúcia aproximou-se cautelosamente, verificando pelo olho mágico antes de abrir. Carla Mendes, a governanta-chefe do hotel, aguardava no corredor com 2 malas de viagem e algumas sacolas. Atrás dela, 2 seguranças da equipe de Jorge montavam guarda. Lúcia trouxe algumas roupas e itens pessoais de sua casa conforme solicitado, anunciou Carla entrando na suíte. Ela olhou ao redor, claramente desconfortável com a situação incomum. O Sr. Monteiro pediu que eu mesma cuidasse disso para garantir discrição. Obrigada, Carla, respondeu Lúcia, aceitando as malas. Sei que isso deve parecer estranho. Todo o hotel está zumbindo com rumores, confidenciou Carla, abaixando a voz. É verdade que o assistente do Sr. Monteiro desapareceu e que a polícia está envolvida agora? Não posso falar sobre isso, disse Lúcia firmemente. Por favor, entenda. Carla assentiu, embora seu olhar curioso permanecesse. Se precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Ah, quase me esqueci. O Sr. Monteiro pediu que você ligasse para ele assim que estivessem instaladas. O número está anotado ao lado do telefone. Quando Carla saiu, Lúcia começou a desfazer as malas enquanto Sofia explorava a suíte, maravilhada com os detalhes luxuosos, desde os produtos importados no banheiro até o mini frigorífico repleto de guloseimas. Mãe, olhe isto! Exclamou Sofia, encontrando um controle remoto que, ao pressionar um botão, abriu as cortinas automaticamente, revelando a deslumbrante vista noturna do Rio de Janeiro. Não toque em nada, Sofia, advertiu Lúcia, o estresse evidente em sua voz.
Já estamos causando transtorno suficiente. Sofia observou a mãe com atenção. Conhecia aquela expressão. Era a mesma que Lúcia exibia sempre que se sentia deslocada, como nas reuniões escolares onde as outras mães chegavam em carros caros e falavam de suas viagens ao exterior. Não estamos causando transtorno, mãe, disse Sofia gentilmente. Estamos ajudando o Sr. Monteiro. Se não tivéssemos falado sobre o dinheiro falso, ele teria sido enganado. Lúcia parou o que estava fazendo e sentou-se na beira da cama, puxando Sofia para perto. Você tem razão, querida. Estou orgulhosa do que você fez hoje. Seu avô também estaria. O telefone da suíte tocou, sobressaltando ambas. Lúcia atendeu com cautela. Senhora Almeida, Eduardo Monteiro falando. A voz grave do empresário soou através do aparelho. Espero que estejam confortáveis. Sim, senhor. A suíte é extraordinária. Não era necessário tanto luxo. Pelo contrário, é o mínimo que posso fazer. Houve uma breve pausa antes que ele continuasse. Tenho novidades. Jorge revisou todas as gravações de segurança e descobrimos mais sobre os movimentos de Marcelo. Ele neutralizou 2 dos meus seguranças e fugiu pelo estacionamento subterrâneo por volta da meia-noite. Ele... machucou alguém? Perguntou Lúcia preocupada. Apenas sedativos, felizmente. Ambos estão bem, apenas com dores de cabeça. Eduardo fez outra pausa. O mais preocupante é que encontramos evidências de que Marcelo mantinha um dossiê detalhado sobre minha rotina, endereços, pessoas próximas. Isso sugere uma conspiração bem planejada. Meu Deus, murmurou Lúcia, olhando instintivamente para Sofia, que brincava com o medalhão do avô. Por isso insisto que permaneçam sob proteção, continuou Eduardo. Amanhã cedo terei uma reunião com meus advogados e possivelmente com autoridades. Enquanto isso, Jorge permanecerá no hotel com uma equipe reforçada. Entendo, respondeu Lúcia, tentando manter a compostura. Obrigada por tudo, Sr. Monteiro. Por favor, nessas circunstâncias, chame-me de Eduardo. Sua voz suavizou-se. Descansem bem. Conversaremos pela manhã. Após desligar, Lúcia repetiu a conversa para Sofia, omitindo apenas os detalhes mais perturbadores sobre o dossiê de Marcelo. Isso parece coisa de filme de espionagem, comentou Sofia, seus olhos simultaneamente alarmados e excitados com a aventura inesperada. Infelizmente é muito real, suspirou Lúcia. Agora vamos tentar dormir um pouco. Foi um dia longo para nós duas. Horas mais tarde, enquanto Lúcia dormia exausta, Sofia permanecia acordada, observando as luzes da cidade. Sua mente inquieta não conseguia parar de pensar em tudo o que acontecera. Quem estaria por trás daquela conspiração contra Eduardo Monteiro? E por que escolher um evento beneficente para um hospital infantil como palco para o golpe? Um ruído sutil interrompeu seus pensamentos. Algo como um arranhão metálico vindo da porta da suíte. Sofia congelou, apurando os ouvidos. O som veio novamente, desta vez acompanhado por um leve clique, como alguém tentando desbloquear a fechadura. O coração da menina disparou. Alguém estava tentando entrar. Com o máximo de silêncio possível, Sofia aproximou-se da cama onde sua mãe dormia. Mãe, sussurrou urgentemente, sacudindo Lúcia. Tem alguém na porta. Lúcia acordou imediatamente, anos de instinto materno fazendo-a ficar alerta sem hesitação. O quê? Alguém está tentando abrir a porta, repetiu Sofia, sua voz mal audível. O som na fechadura tornou-se mais insistente. Lúcia levantou-se rapidamente, puxando Sofia para o banheiro. Fique aqui e tranque a porta, instruiu em um sussurro. Se ouvir qualquer coisa suspeita, use o telefone do banheiro para ligar para a recepção. O número de emergência é o 9. E você? Vou verificar pela espiã da porta. Os seguranças estão logo ali fora. Antes que Sofia pudesse protestar, Lúcia fechou a porta do banheiro. Relutantemente, a menina girou a tranca e encostou o ouvido na porta, tentando ouvir o que acontecia no quarto. Do lado de fora do banheiro, Lúcia aproximou-se cautelosamente da porta principal, calculando mentalmente quantos passos a separavam do telefone caso precisasse pedir ajuda. O barulho na fechadura havia cessado, mas agora ela podia ouvir uma respiração do outro lado. Alguém estava definitivamente ali. Reunindo coragem, Lúcia espiou pelo olho mágico.
O corredor parecia vazio, mas algo bloqueava parcialmente sua visão. Ela recuou instintivamente, o pânico começando a tomar conta. Estava prestes a correr para o telefone quando um estrondo na porta a fez gritar. No mesmo instante, vozes agitadas soaram no corredor, seguidas por sons de luta. Lúcia permaneceu paralisada, até que uma voz familiar chamou do outro lado. Senhora Almeida, é Eduardo Monteiro. Está tudo bem aí dentro? Tremendo, Lúcia aproximou-se novamente do olho mágico e viu Eduardo e Jorge, junto com outros 2 seguranças, segurando um homem no chão. Sim, respondeu ela, a voz falha. Estamos bem. Pode abrir a porta? Precisamos garantir que está tudo seguro. Com dedos trêmulos, Lúcia destrancou a porta. Eduardo entrou rapidamente, seu rosto marcado pela preocupação. Graças a Deus vocês estão bem, disse ele visivelmente aliviado. Tive um pressentimento estranho e decidi verificar pessoalmente a segurança de vocês. Chegamos bem a tempo. O que aconteceu? Perguntou Lúcia enquanto Sofia saía hesitante do banheiro. Alguém tentou invadir sua suíte, explicou Eduardo gravemente. Jorge o interceptou, mas ele conseguiu escapar pelos corredores de serviço. Era Marcelo? Sofia aproximou-se, ainda agarrando o medalhão do avô. Não conseguimos identificá-lo claramente, respondeu Jorge, entrando na suíte. Ele usava um capuz e agiu com extrema rapidez. Parecia ter conhecimento detalhado do layout do hotel, mas deixou isto para trás, acrescentou Eduardo, mostrando um pequeno objeto que brilhava em sua palma. Um broche de lapela com um símbolo gravado. Reconhece isto, Jorge? O chefe de segurança examinou o broche com atenção. É o símbolo da construtora Alvorada, se não me engano. Eduardo assentiu sombriamente. Vitor Mendonça. Quem é Vitor Mendonça? Perguntou Sofia, curiosa apesar do medo. O dono da construtora Alvorada, explicou Eduardo. Um antigo concorrente. Tivemos várias disputas comerciais ao longo dos anos. Acha que ele está por trás disso tudo? Lúcia sentou-se, as pernas ainda trêmulas pelo susto. É uma possibilidade que não podemos ignorar, respondeu Eduardo. A Alvorada perdeu uma licitação importante para a Monteiro Incorporações no mês passado. Um contrato de quase R$1 bilhão para um complexo empresarial no centro do Rio. Jorge, que examinava a fechadura da porta, virou-se para Eduardo. Senhor, não podemos manter a senhora Almeida e sua filha aqui. Mesmo com segurança reforçada, o hotel tem muitos pontos de acesso e funcionários temporários que não conseguimos verificar adequadamente. Eduardo concordou. Tem razão. Precisamos transferi-las para um local mais seguro imediatamente. Ele se virou para Lúcia. Tenho uma casa em Petrópolis que poucos conhecem. É isolada e conta com sistema de segurança avançado. Sugiro que vocês duas fiquem lá até resolvermos esta situação. Lúcia hesitou, a mente turbilhonando com preocupações. Meu trabalho. A escola de Sofia. Arranjarei tudo com a direção do hotel, assegurou Eduardo. Quanto à escola, Sofia pode ter aulas online temporariamente. É apenas por alguns dias, até garantirmos que não há mais riscos. Sofia observava a conversa em silêncio, absorvendo a gravidade da situação. O que começara como um simples evento beneficente havia se transformado em algo muito maior e mais perigoso do que qualquer um poderia prever. Talvez devêssemos simplesmente ir para a casa de minha irmã em Nova Iguaçu, sugeriu Lúcia, ainda relutante em aceitar tanta ajuda. Ninguém nos procuraria lá. Eduardo sacudiu a cabeça. Se Vitor Mendonça está realmente envolvido nisso, ele tem recursos para encontrar vocês em qualquer lugar público. Minha casa em Petrópolis é o local mais seguro no momento. E quanto a você? Perguntou Sofia, olhando diretamente para Eduardo. Também está em perigo, não está? O empresário sorriu com a perspicácia da menina. Tenho lidado com rivais comerciais agressivos durante toda a minha carreira, Sofia. Jorge e minha equipe de segurança são excelentes no que fazem. Precisamos nos movimentar agora, interveio Jorge. Sugiro usar a saída de serviço e trocar de veículos pelo menos 2 vezes no caminho para Petrópolis. Eduardo assentiu. Senhora Almeida, Lúcia, sei que tudo isto parece extremo, mas acredite quando digo que a segurança de vocês duas é minha prioridade absoluta neste momento. Lúcia olhou para Sofia,
vendo nos olhos da filha uma determinação que lembrava a do pai da menina, a mesma coragem tranquila que a havia atraído anos atrás. Respirando fundo, ela tomou sua decisão. Vamos para Petrópolis, concordou finalmente. Mas assim que tudo isso acabar, voltaremos à nossa vida normal. Claro, assegurou Eduardo, embora algo em seu olhar sugerisse que ele tinha outros planos. Enquanto mãe e filha reuniam apressadamente seus poucos pertences, Eduardo observava a cidade pelas amplas janelas da suíte, seu semblante refletindo a gravidade de seus pensamentos. O broche da construtora Alvorada em sua mão confirmava suas suspeitas mais sombrias. Se Vitor Mendonça estava realmente por trás daquela conspiração, a situação era ainda mais perigosa do que imaginava. A guerra corporativa que vinha se desenrolando nos bastidores durante anos havia finalmente emergido das sombras e agora ameaçava não apenas sua reputação, mas a segurança de inocentes. Estamos prontas, anunciou Lúcia, segurando uma pequena mala. Eduardo virou-se, forçando um sorriso tranquilizador. Excelente. Jorge já preparou o caminho. Enquanto o pequeno grupo saía discretamente pelos corredores de serviço do Hotel Palmeiras Imperial, o céu começava a clarear no horizonte. Um novo dia nascia no Rio de Janeiro, trazendo consigo a promessa de revelações ainda mais surpreendentes. A casa de Eduardo Monteiro, em Petrópolis, era uma elegante construção em estilo neoclássico, escondida entre as montanhas da região serrana do Rio de Janeiro. Cercada por jardins meticulosamente cuidados e protegida por um sistema de segurança de última geração, a propriedade oferecia o refúgio perfeito longe dos olhos curiosos da sociedade carioca. É como um palácio, murmurou Sofia, observando maravilhada os detalhes arquitetônicos, enquanto o carro atravessava os portões de ferro forjado. Após uma viagem tensa, com múltiplas trocas de veículos, conforme planejado por Jorge, o grupo finalmente chegava ao destino. Eduardo havia viajado separadamente, por medida de segurança, e já os aguardava na entrada principal. Bem-vindas à Casa das Araucárias, disse ele, recebendo Lúcia e Sofia com um sorriso cansado. As olheiras sob seus olhos revelavam uma noite sem sono. Espero que a viagem não tenha sido muito exaustiva. Estamos bem, respondeu Lúcia, embora seu rosto pálido indicasse o contrário. Só um pouco abaladas com tudo que está acontecendo. Uma mulher de meia-idade, vestida com um uniforme discreto, aproximou-se. Dona Helena preparou a suíte azul para as senhoras, informou ela. Posso levá-las para que descansem um pouco antes do café da manhã. Obrigado, Teresa, respondeu Eduardo. Senhora Almeida, esta é Teresa Oliveira, governanta da casa há mais de 15 anos. Ela e o marido, Antônio, são de minha total confiança. Teresa guiou Lúcia e Sofia pelo interior da mansão, através de corredores decorados com obras de arte brasileiras e mobiliário antigo. A suíte azul, como o nome sugeria, era um conjunto de quartos decorados em tons de azul e branco, com janelas amplas, que ofereciam uma vista espetacular das montanhas. É lindo, comentou Sofia, aproximando-se da janela. Dá para ver toda a cidade lá embaixo. O café da manhã será servido em 1 hora, mas posso trazer algo antes se desejarem, ofereceu Teresa gentilmente. Não é necessário, obrigada, respondeu Lúcia. Acho que ambas precisamos de um banho e talvez um momento para processar tudo o que aconteceu. Quando Teresa saiu, Sofia explorou o quarto com curiosidade infantil, abrindo gavetas vazias e testando a maciez da cama. Mãe, você acha que aquele homem era mesmo da empresa rival, o tal de Vitor Mendonça? Lúcia suspirou, sentando-se na beira da cama. Não sei, querida, tudo isso parece tão irreal. Ontem de manhã éramos apenas nós duas em nosso pequeno apartamento em Botafogo, e agora estamos envolvidas em uma espécie de guerra empresarial. Como nas novelas que a tia Cleide assiste, observou Sofia, arrancando um sorriso relutante de sua mãe. A vida real não é uma novela, Sofia. As consequências são reais e pessoas podem se machucar de verdade. Sofia sentou-se ao lado da mãe. Mas fizemos a coisa certa, não foi? Vovô Sebastião ficaria orgulhoso. Lúcia abraçou a filha, impressionada mais uma vez com sua maturidade. Sim, ele ficaria muito orgulhoso de você, minha pequena detetive. 1 hora depois, recuperadas após banhos quentes e roupas limpas,
Mãe e filha foram conduzidas à sala de refeições, onde Eduardo as aguardava. A mesa estava posta com um farto café da manhã brasileiro. Pão de queijo, frutas tropicais, bolo de fubá, café fresco e sucos naturais. Por favor, sintam-se à vontade, convidou Eduardo, indicando os lugares. Isso tudo é muito gentil, senhor Monteiro, começou Lúcia, ainda desconfortável com tanta hospitalidade. Mas não posso deixar de pensar que estamos causando um transtorno enorme em sua vida. Eduardo serviu-se de café antes de responder. Pelo contrário, Lúcia, vocês evitaram um desastre que poderia ter custado muito mais do que algumas noites em minha casa de campo. Ele fez uma pausa. Além disso, Jorge me informou que houve uma tentativa de arrombamento em seu apartamento esta madrugada. Lúcia empalideceu. O quê? Felizmente, a equipe que enviei para buscar seus pertences estava monitorando o local e impediu a invasão. Isso confirma nossas suspeitas. Vocês duas são alvos agora. Sofia, que mordia um pedaço de pão de queijo, olhou para o empresário com olhos arregalados. Por que alguém faria isso? Nós não temos nada de valor. Vocês têm algo muito valioso, Sofia, respondeu Eduardo suavemente. Conhecimento. Vocês podem identificar o dinheiro falso e testemunhar contra os envolvidos na conspiração. Há alguma novidade sobre Marcelo? Perguntou Lúcia, tentando manter a compostura diante das notícias alarmantes. Ainda não foi localizado, mas estamos rastreando seus movimentos. Quanto a Renato Vasconcelos, Eduardo tomou um gole de café. Ele passou a noite sendo interrogado por Jorge e finalmente começou a falar esta manhã. E o que ele disse? Sofia inclinou-se para a frente intrigada. Aparentemente, Marcelo o recrutou há cerca de um mês, oferecendo uma quantia considerável para garantir sua cooperação. Renato inicialmente acreditava tratar-se apenas de uma surpresa para o evento, mas logo percebeu que algo ilícito estava em andamento. E mesmo assim continuou participando, questionou Lúcia. Segundo ele, Marcelo o ameaçou quando tentou recuar. Mencionou pessoas poderosas que poderiam destruir sua reputação no mercado de eventos. Eduardo fez uma pausa. O mais interessante é que Renato confirma a ligação com a construtora Alvorada. Ele viu Marcelo encontrando-se com um executivo da empresa semanas antes do evento. Vitor Mendonça está realmente por trás disso tudo, então? Perguntou Lúcia. Tudo indica que sim, embora ainda não tenhamos provas concretas para envolver diretamente o nome dele. Eduardo depositou a xícara na mesa. Estou organizando uma coletiva de imprensa para esta tarde. Vou anunciar que estou dobrando o valor da doação para o Hospital Infantil Renascer e esclarecer que houve uma confusão na cerimônia original. O senhor não vai expor a fraude? Lúcia parecia surpresa. Ainda não. Se anunciarmos publicamente o que aconteceu antes de termos todas as provas, Vitor Mendonça terá tempo de cobrir seus rastros. Além disso, Eduardo olhou significativamente para Sofia. Isso poderia colocar vocês em perigo ainda maior. O café da manhã foi interrompido pela chegada de Jorge, que entrou apressadamente na sala. Senhor, recebemos informações de que Marcelo foi visto embarcando em um voo para São Paulo esta manhã. Já acionei nossa equipe lá para monitorar os aeroportos. Excelente, Jorge, respondeu Eduardo. E quanto ao outro assunto que discutimos? O chefe de segurança lançou um olhar rápido para Lúcia e Sofia antes de responder. Está sendo implementado conforme suas instruções. Eduardo assentiu satisfeito. Lúcia, Sofia, após o café da manhã, gostaria que conhecessem o restante da propriedade. Teresa e Antônio mostrarão as áreas onde vocês podem circular livremente e explicarão os protocolos de segurança. Por quanto tempo ficaremos aqui? Perguntou Lúcia, tentando planejar mentalmente os próximos passos. No mínimo até o final da semana, respondeu Eduardo. Quero garantir que a situação esteja completamente controlada antes que vocês retornem às suas rotinas normais. Sofia, que permanecera quieta por alguns momentos, subitamente se dirigiu a Eduardo. Senhor Monteiro, posso fazer uma pergunta? Claro, Sofia. Por que o senhor Vitor Mendonça faria algo assim? É só por causa do contrato que ele perdeu? Eduardo sorriu levemente, impressionado mais uma vez com a perspicácia da menina. Uma excelente pergunta, Sofia. E a resposta é não, não é apenas pelo contrato. Minha história com Vitor Mendonça remonta a quase 20 anos. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras.
Digamos que temos filosofias diferentes sobre como conduzir negócios. Enquanto priorizo sustentabilidade e impacto social em meus projetos, Vitor sempre colocou o lucro acima de tudo. E isso criou uma rixa? Perguntou Sofia, fascinada. Algo assim. Nossa última grande disputa foi particularmente acirrada. Ambos concorremos para construir o novo Centro Empresarial Baía de Guanabara. O projeto valia bilhões e tinha potencial para transformar toda a região portuária do Rio. Minha proposta incluía habitações populares, áreas verdes e empregos para a comunidade local. A dele focava apenas em escritórios de luxo. E o senhor ganhou, concluiu Sofia. Sim, ganhamos. Foi um golpe duro para a Alvorada, que já vinha enfrentando problemas financeiros após alguns escândalos de corrupção. Eduardo bebeu o último gole de seu café. Acredito que Vitor viu no evento beneficente uma oportunidade perfeita para me desacreditar publicamente. Se um empresário conhecido por filantropia fosse flagrado doando dinheiro falso para um hospital infantil, seria um escândalo enorme, completou Lúcia, compreendendo finalmente a magnitude da situação. Exatamente. Minha reputação estaria arruinada, as ações da Monteiro Incorporações despencariam e, possivelmente, o contrato do centro empresarial seria revogado. O café da manhã prosseguiu com uma conversa mais leve, embora a tensão permanecesse como pano de fundo. Após a refeição, conforme prometido, Teresa e Antônio guiaram Lúcia e Sofia pelos espaços principais da mansão e pelos jardins, explicando as medidas de segurança implementadas. A propriedade é completamente cercada e monitorada por câmeras, explicou Antônio, um homem robusto de meia-idade com postura militar. Há guardas nas entradas e equipes fazendo rondas constantes. Vocês estão mais seguras aqui do que em qualquer outro lugar. Enquanto exploravam os jardins, Sofia notou algo curioso. Quem é aquele homem? Perguntou, apontando para um jardineiro que trabalhava em um canteiro de rosas. É Paulo, o novo ajudante de jardinagem, respondeu Teresa. Começou esta semana. Sofia observou o homem com atenção. Havia algo familiar em seus movimentos, na maneira como ajustava constantemente o boné e esfregava as mãos após cada tarefa. Ela já havia visto esses gestos antes, mas não conseguia lembrar onde. De volta à suíte azul, enquanto Lúcia tirava um cochilo para compensar a noite mal dormida, Sofia sentou-se junto à janela, contemplando os jardins abaixo. O jardineiro Paulo continuava trabalhando, e a familiaridade de seus gestos ainda a incomodava. Foi quando o homem ajustou o colarinho de sua camisa de forma compulsiva que a memória finalmente se conectou. É igual ao Renato Vasconcelos, murmurou Sofia para si mesma, lembrando-se de como o coordenador do evento tinha o mesmo tique nervoso. A coincidência era estranha demais. Decidida a compartilhar sua observação, Sofia estava prestes a acordar a mãe quando uma garçonete bateu suavemente à porta. Senhorita Sofia trouxe um lanche da tarde, anunciou a jovem, entrando com uma bandeja de biscoitos e chocolate quente. Enquanto a garçonete arrumava a bandeja sobre uma mesinha, ela discretamente deslizou um pequeno papel dobrado para Sofia. Para você, sussurrou, antes de sair rapidamente. Intrigada, Sofia desdobrou o papel com cuidado. A mensagem era simples, escrita em letra cursiva. Cuidado! Há olhos e ouvidos por toda parte. O coração de Sofia acelerou. Quem havia enviado aquele aviso? E o que significava exatamente? Guardando o bilhete no bolso, ela voltou à janela. O jardineiro Paulo havia desaparecido. Algumas horas mais tarde, Eduardo retornou da cidade onde havia realizado a coletiva de imprensa conforme planejado. Seu semblante era grave quando se reuniu com Lúcia e Sofia na biblioteca da mansão. Temos um problema, anunciou ele sem preâmbulos. Alguém vazou fotos da caixa dourada para a imprensa junto com insinuações de que a doação era fraudulenta. Oh, não, murmurou Lúcia, empalidecendo. Consegui controlar os danos por enquanto, reafirmando meu compromisso com o hospital e anunciando o valor dobrado da doação. Mas está claro que há um informante em algum lugar. Senhor Monteiro, interrompeu Sofia timidamente, acho que tem algo que o senhor precisa saber.
Ela contou sobre suas observações do jardineiro Paulo e sua estranha semelhança comportamental com Renato Vasconcelos, além de mostrar o bilhete anônimo que recebera. Eduardo e Jorge trocaram olhares preocupados. Vou verificar esse Paulo imediatamente, disse Jorge saindo da biblioteca. Sofia, isso é uma observação muito importante, disse Eduardo seriamente. Sua atenção aos detalhes é realmente impressionante. Aprendi com meu avô, respondeu ela, tocando o medalhão em seu pescoço. Ele dizia que os pequenos gestos revelam grandes segredos. Um homem sábio, comentou Eduardo. Jorge verificará esse funcionário, mas até termos certeza, sugiro que vocês duas permaneçam dentro da casa. Os jardins estão temporariamente fora de limites. Enquanto a noite caía sobre as montanhas de Petrópolis, a tensão na casa das Araucárias era palpável. O jantar foi servido na pequena sala de refeições adjacente à cozinha, por razões de segurança. Eduardo, Lúcia e Sofia comiam em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, quando Jorge entrou apressadamente. Senhor, o jardineiro Paulo desapareceu, anunciou ele. Ninguém o viu desde o meio da tarde. Verificamos seu documento de identidade. É falso. Droga, murmurou Eduardo pousando o garfo. Reforce a segurança imediatamente. Ninguém entra ou sai da propriedade sem verificação completa. Já está sendo feito, senhor. Jorge hesitou antes de continuar. Há mais uma coisa. Recebemos informações de que Vitor Mendonça está realizando uma reunião de emergência com seus executivos esta noite. Aparentemente, ele está celebrando algo. A matéria sobre a doação fraudulenta, concluiu Eduardo, sua expressão endurecendo. Ele pensa que seu plano está funcionando. Sofia, que estivera silenciosa durante o jantar, finalmente falou. Se ele está celebrando, é porque não sabe que descobrimos tudo, certo? Eduardo olhou para a menina, uma ideia começando a formar-se em sua mente. Sofia, você está absolutamente certa, e isso nos dá uma vantagem. O que o senhor quer dizer? Perguntou Lúcia, preocupada com o brilho estratégico nos olhos do empresário. Significa que podemos virar o jogo, respondeu Eduardo. Vitor acha que está vencendo, mas ele não faz ideia do que vem pela frente. Na quietude da noite serrana, enquanto Lúcia e Sofia tentavam dormir apesar da ansiedade, Eduardo e Jorge elaboravam um plano ousado na biblioteca. A guerra corporativa havia escalado para níveis inesperados, mas agora Eduardo tinha algo que Vitor não esperava, o elemento surpresa. E tudo graças à observação astuta de uma menina de 12 anos, que tinha aprendido com o avô a importância de notar os pequenos detalhes. A manhã seguinte, amanheceu com uma fina neblina cobrindo as montanhas de Petrópolis, envolvendo a casa das Araucárias em um véu etéreo. Sofia acordou cedo, observando a paisagem nebulosa pela janela, enquanto sua mãe ainda dormia. Os últimos dias haviam sido tão intensos que a realidade parecia misturar-se com os enredos das novelas que sua tia Cleide acompanhava religiosamente. Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. Cuidando para não acordar Lúcia, Sofia abriu a porta, encontrando Teresa com uma bandeja de café da manhã. Bom dia, senhorita Sofia, cumprimentou a governanta em voz baixa. O senhor Monteiro pediu que lhe entregasse isto, junto com esta mensagem. Sofia aceitou a bandeja e um envelope selado com o logotipo da Monteiro Incorporações. Dentro, encontrou um bilhete escrito à mão. Sofia, sua observação sobre o falso jardineiro foi extremamente valiosa. Graças a você, conseguimos identificar um segundo infiltrado na propriedade. Por favor, venha ao escritório às 9h para uma conversa importante. Sua mãe será bem-vinda também, naturalmente. Eduardo Monteiro. Intrigada, Sofia acordou suavemente sua mãe, mostrando-lhe o bilhete após permitir que Lúcia tomasse alguns goles de café. O que será que ele descobriu? Perguntou Lúcia, ainda sonolenta, mas rapidamente ficando alerta. Não sei, mas ele parecia animado na mensagem, respondeu Sofia, mordiscando uma torrada com geleia de morango. Você acha que eles pegaram o homem que estava fingindo ser jardineiro? Lúcia checou o relógio na parede. São 8h20. Temos tempo suficiente para nos arrumarmos com calma antes de descobrir. Às 9h em ponto, mãe e filha batiam à porta do escritório de Eduardo,
localizado em uma ala reservada da mansão. Jorge abriu a porta, seu semblante sério como sempre, mas com um brilho diferente no olhar, algo próximo da satisfação. "Bom dia, senhora Almeida Sofia", cumprimentou ele formalmente. "O senhor Monteiro está esperando." O escritório era um ambiente elegante, com estantes de livros de mogno e uma grande mesa com vista para os jardins. Eduardo levantou-se para recebê-las, parecendo mais descansado do que no dia anterior. "Obrigado por virem", disse ele, indicando as poltronas confortáveis diante de sua mesa. "Temos novidades significativas que gostaria de compartilhar com vocês." "Encontraram o falso jardineiro?" perguntou Sofia imediatamente, incapaz de conter sua curiosidade. Eduardo sorriu. "Sim e não. Paulo, se é que esse é seu nome verdadeiro, conseguiu deixar a propriedade ontem à noite. No entanto, sua fuga precipitada nos proporcionou pistas valiosas." Ele fez um gesto para Jorge, que colocou uma pasta sobre a mesa. "Depois que Sofia mencionou as semelhanças comportamentais entre Paulo e Renato Vasconcelos, decidimos investigar mais a fundo", explicou Jorge. "Analisamos gravações das câmeras de segurança e descobrimos algo fascinante. Apesar de fisicamente diferentes, seus padrões de movimento são praticamente idênticos." "Como assim?" perguntou Lúcia, intrigada. "A maneira como andam, como gesticulam, os tiques nervosos, tudo indica que receberam o mesmo treinamento", respondeu Eduardo. "Isso é uma técnica conhecida em operações corporativas de alto nível. Empresas contratam especialistas para criar duplicatas comportamentais, pessoas treinadas para imitar os gestos e hábitos de indivíduos-chave." "Para quê?" Sofia parecia confusa. "Para criar confusão e obter acesso a informações privilegiadas", explicou Jorge. "Se alguém nota comportamentos suspeitos em Paulo, por exemplo, e depois vê Renato fazendo os mesmos gestos, a tendência é pensar que é coincidência ou imaginação. É um nível de sofisticação que confirma nossas suspeitas sobre Vitor Mendonça", concluiu Eduardo. "Apenas alguém com recursos consideráveis poderia orquestrar uma operação desse calibre." "Mas isso não é o mais importante", continuou ele, abrindo a pasta que Jorge trouxera. "O verdadeiro avanço veio de outro lugar. Ontem à noite, após a matéria sobre a suposta doação fraudulenta, recebi uma ligação anônima de alguém dentro da construtora Alvorada." "Um informante?" perguntou Lúcia, surpresa. "Exato. Aparentemente, nem todos na empresa aprovam os métodos de Vitor. Esta pessoa forneceu informações cruciais sobre o esquema e, mais importante, provas documentais." Eduardo retirou algumas fotografias da pasta. Estas foram tiradas em uma reunião secreta entre Vitor Mendonça e Marcelo, 2 semanas antes do evento beneficente. Sofia e Lúcia examinaram as fotos com atenção. Nelas, Marcelo e um homem de meia-idade, cabelos grisalhos e expressão severa, presumivelmente Vitor, conversavam em um restaurante discreto. "Isso prova a conexão", comentou Lúcia. "Sim, mas há mais", respondeu Eduardo, mostrando outros documentos. "Nosso informante também forneceu comprovantes de transferências bancárias para contas offshore, ligadas a Marcelo e Renato, além de correspondências eletrônicas detalhando partes do plano. Com estas evidências, já acionei meu departamento jurídico para preparar um processo contra Vitor Mendonça e a construtora Alvorada." "E quanto a Marcelo?" perguntou Sofia. "Ele foi encontrado?" Jorge e Eduardo trocaram olhares antes de o chefe de segurança responder. "Sim, Marcelo foi localizado em São Paulo ontem à noite, tentando embarcar em um voo para o Uruguai. Está sob custódia policial agora." "Então acabou?" questionou Lúcia, esperançosa. "Podemos voltar para casa?" Eduardo levantou-se, caminhando até a janela antes de responder. "Tecnicamente, sim. Com Marcelo detido e evidências suficientes contra Vitor Mendonça, o perigo imediato para vocês diminuiu consideravelmente." Ele se virou, encarando mãe e filha com expressão séria. No entanto, gostaria de propor algo diferente. "O que quer dizer?" Lúcia parecia apreensiva. "Lúcia, você trabalha no Hotel Palmeiras Imperial há quase 20 anos, sempre com dedicação exemplar, mas limitada a uma posição que não reconhece plenamente suas capacidades gerenciais e sua integridade.
Lúcia corou levemente, desconfortável com o elogio direto. Apenas faço meu trabalho, Sr. Monteiro. Exatamente por isso quero lhe oferecer uma nova posição, continuou Eduardo. A Monteiro Incorporações está expandindo sua divisão hoteleira, com 3 novas propriedades sendo inauguradas no próximo ano. Preciso de alguém com sua experiência e caráter irrepreensível para supervisionar a implementação dos padrões de serviço e treinamento de pessoal. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Está me oferecendo um emprego na sua empresa? Um cargo de diretoria, para ser mais específico, com um salário significativamente maior, benefícios completos e participação nos lucros. Eduardo sorriu. Sua perspectiva como alguém que trabalhou em todas as funções operacionais de um hotel de luxo seria inestimável para nós. Sofia observava a mãe, percebendo o conflito em seus olhos, uma mistura de esperança, desconfiança e orgulho. Senhor Monteiro, isso é extremamente generoso, mas não posso deixar de pensar que é uma forma de compensação pelo que aconteceu, respondeu Lúcia cuidadosamente. Não quero parecer ingrata, mas prefiro conquistar posições por mérito, não por circunstância. Entendo sua preocupação, respondeu Eduardo com sinceridade. E é precisamente esse tipo de integridade que procuro em minha equipe executiva. Mas asseguro que esta oferta não é caridade ou compensação. É um reconhecimento de valor profissional que deveria ter acontecido há muito tempo. Ele caminhou até sua mesa, pegando outra pasta. Aqui está sua ficha funcional completa, que solicitei ao Palmeiras Imperial. 20 anos sem uma única reclamação, inúmeros elogios de hóspedes VIPs, 5 prêmios internos de excelência e sugestões suas que economizaram milhões em processos operacionais. Eduardo depositou a pasta na frente de Lúcia. Isso não é circunstância, senhora Almeida. É mérito indiscutível. Lúcia abriu a pasta lentamente, folheando documentos que resumiam 2 décadas de dedicação. E quanto a Sofia? Perguntou ela finalmente, olhando para a filha. Mudar de emprego significaria mudar de cidade, de escola. Quanto a isso, interveio Eduardo, voltando-se para Sofia com um sorriso genuíno, também tenho uma proposta. Sofia demonstrou uma percepção excepcional e um caráter admirável para alguém tão jovem. Vovô Sebastião sempre dizia que caráter não tem idade, comentou Sofia timidamente. E estava absolutamente certo, concordou Eduardo. Por isso, gostaria de oferecer a Sofia uma bolsa integral no Colégio Monteiro de Petrópolis, uma das melhores instituições educacionais do país. É um internato com excelente formação acadêmica, programas de desenvolvimento pessoal e oportunidades que seriam um terreno fértil para uma mente brilhante como a dela. Sofia olhou para o empresário com olhos arregalados. Um internato? Mas... E minha mãe? Não quero ficar longe dela. A escola fica a apenas 20 minutos da sede da divisão hoteleira, explicou Eduardo. E naturalmente providenciaríamos uma residência confortável para sua mãe na cidade, permitindo que vocês estivessem juntas todos os fins de semana e feriados. Lúcia tomou a mão da filha entre as suas. Sofia, esta é uma oportunidade extraordinária para seu futuro. O tipo de educação que eu nunca poderia proporcionar com o meu salário atual. Sofia hesitou, dividida entre a empolgação pelas novas possibilidades e o medo da mudança. Posso pensar um pouco? Claro, respondeu Eduardo. Não esperaria menos de alguém tão ponderado. Ambas podem tomar o tempo necessário para decidir. Ele fez uma pausa. Mas devo mencionar que, independentemente de aceitarem ou não minhas propostas, já providenciei um fundo educacional para Sofia. Está oficialmente estabelecido e não pode ser revogado. O quê? Lúcia parecia atônita. Mas isso é o mínimo que posso fazer, completou Eduardo firmemente. Este fundo garantirá que Sofia tenha acesso à melhor educação possível, incluindo universidade, no Brasil ou no exterior, independentemente de quaisquer outras circunstâncias. Lágrimas começaram a formar-se nos olhos de Lúcia. Não sei o que dizer. Diga que vai considerar seriamente minha oferta de trabalho, respondeu Eduardo com um sorriso.
A Monteiro Incorporações precisa de pessoas como você, Lúcia. Pessoas que valorizam a verdade e a integridade acima de conveniências e aparências. A conversa foi interrompida por uma batida urgente na porta. Jorge atendeu, recebendo um recado de outro segurança. Seu rosto, normalmente impassível, mostrou um raro sorriso de satisfação. Senhor Monteiro, acabamos de receber a confirmação. A operação foi um sucesso. A Polícia Federal acaba de entrar na sede da construtora Alvorada com mandados de busca e apreensão. Vitor Mendonça está sendo conduzido para prestar depoimento neste momento. Eduardo assentiu, satisfeito. Excelente. Parece que as rodas da justiça começaram a girar mais rápido do que esperávamos. Como conseguiu isso tão rapidamente? Perguntou Lúcia, impressionada. Digamos que as evidências fornecidas pelo nosso informante eram particularmente convincentes, respondeu Eduardo. E algumas delas sugeriam irregularidades que vão muito além de nossa pequena disputa. Contratos superfaturados com órgãos públicos, evasão fiscal em larga escala, lavagem de dinheiro. Os próximos dias passaram em um turbilhão de acontecimentos. A prisão preventiva de Vitor Mendonça foi decretada após a descoberta de provas incriminatórias em seu escritório pessoal. Marcelo, em busca de um acordo de delação premiada, começou a revelar detalhes da operação contra Eduardo Monteiro e outros esquemas ilícitos da construtora Alvorada. Uma semana após o evento beneficente que mudara suas vidas, Lúcia e Sofia encontravam-se novamente na biblioteca da Casa das Araucárias, desta vez para comunicar sua decisão a Eduardo. Aceitamos suas propostas, anunciou Lúcia, a voz firme apesar da emoção contida. Depois de muita reflexão e conversas com Sofia, percebemos que seria insensato recusar uma oportunidade que pode transformar nossas vidas tão positivamente. Eduardo sorriu, genuinamente satisfeito. Vocês tomaram a decisão certa. Tenho certeza que ambas alcançarão sucesso extraordinário em seus novos caminhos. Só tenho uma condição, acrescentou Lúcia, seu tom profissional surpreendendo o empresário. Quero começar do zero, provar meu valor por meus próprios méritos. Nenhum tratamento especial ou atalhos por causa do que aconteceu. Aceito sua condição, respondeu Eduardo prontamente. Embora deva adverti-la que espero excelência e dedicação absolutas. Nunca ofereci menos, replicou Lúcia com um sorriso confiante. E quanto a você, Sofia? Perguntou Eduardo, voltando-se para a menina. Está pronta para o Colégio Monteiro? Sofia respirou fundo antes de responder. Estou um pouco assustada, mas vovô Sebastião sempre dizia que o medo é apenas o primeiro passo da coragem. Ela tocou o medalhão em seu pescoço. Ele teria me incentivado a aceitar o desafio. Seu avô parece ter sido um homem extraordinariamente sábio, comentou Eduardo. Gostaria de tê-lo conhecido. O senhor o conheceu, de certa forma, respondeu Sofia, através de mim, quando decidi fazer a coisa certa sobre o dinheiro falso. Eduardo assentiu, comovido com a simplicidade profunda da observação. Há mais uma coisa que gostaria de compartilhar com vocês, disse ele, levantando-se para alcançar um documento em sua mesa. O Hospital Infantil Renascer receberá não apenas a doação dobrada que prometi publicamente, mas um compromisso de financiamento permanente para a nova ala oncológica, e ela será nomeada em homenagem a Sebastião Almeida. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Lúcia, enquanto Sofia olhava para Eduardo com espanto. Por quê? Perguntou a menina simplesmente. Porque seu avô, através dos valores que incutiu em você, salvou muito mais do que minha reputação, Sofia. Ele salvou a esperança de milhares de crianças que serão tratadas naquela ala nos próximos anos. Eduardo sorriu gentilmente. Algumas pessoas deixam legados em forma de edifícios ou fortunas. Sebastião deixou algo muito mais valioso, um legado de integridade que continuará através de você. Nos meses que se seguiram, a vida de Lúcia e Sofia transformou-se de maneiras que jamais poderiam imaginar. Lúcia revelou-se uma executiva brilhante, revolucionando os padrões de serviço da divisão hoteleira da Monteiro Incorporações com sua experiência prática e visão inovadora. Sofia adaptou-se ao Colégio Monteiro com surpreendente facilidade, destacando-se academicamente e desenvolvendo novas amizades. A inauguração da ala Sebastião Almeida no Hospital Infantil Renascer
tornou-se um evento amplamente coberto pela mídia, simbolizando não apenas a generosidade de Eduardo Monteiro, mas também a vitória da integridade sobre a corrupção. Vitor Mendonça, agora enfrentando múltiplas acusações criminais, assistia de longe ao crescimento exponencial da Monteiro Incorporações, enquanto sua própria empresa desmoronava sob o peso dos escândalos. Em uma tarde de domingo, quase um ano após o fatídico evento beneficente, Sofia caminhava pelos jardins da Casa das Araucárias, que havia se tornado um refúgio frequente para ela e sua mãe nos finais de semana. Eduardo juntou-se a ela, observando a paisagem serrana. "Sabe, Sofia", comentou ele pensativamente, "muitas vezes me pergunto o que teria acontecido se você não tivesse notado que o dinheiro na caixa dourada era falso." Sofia refletiu por um momento. Provavelmente, o plano do Sr. Vitor teria funcionado. O escândalo teria prejudicado o senhor e, pior, o hospital não teria recebido o apoio necessário. "Exato. E tudo isso foi evitado graças a um simples toque", disse Eduardo, o instante em que seus dedos sentiram que algo não estava certo naquelas notas. "Vovô Sebastião costumava dizer que a verdade tem uma textura própria", respondeu Sofia com um sorriso. "Não podemos sempre vê-la, mas podemos senti-la." Eduardo assentiu, admirando mais uma vez a sabedoria que a jovem carregava. "Seu avô estava certo, e espero que você nunca perca essa capacidade de sentir a verdade, mesmo quando outros ao seu redor não conseguem enxergá-la." Enquanto o sol se punha sobre as montanhas de Petrópolis, tingindo o céu com tons dourados que lembravam a caixa que mudara tantos destinos, Sofia compreendeu que a maior herança de seu avô Sebastião não era o medalhão que carregava no pescoço, mas os valores que agora guiavam sua vida, a coragem de fazer o certo, mesmo quando difícil, e a convicção de que a verdade, por mais que tente se esconder, sempre encontra um caminho para vir à luz. E naquele momento, ela soube que não importa onde a vida a levasse ou quais desafios a enfrentasse, sempre seria fiel a esse legado. Um legado que, como seu avô sempre dizia, era o único valor que nunca perdia seu preço. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lúcia e Sofia tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada de emoções, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à sua esquerda. Se gostaram desta narrativa sobre integridade e coragem, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida brasileira em suas diversas facetas. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários e saber qual momento desta história mais tocou vocês. Até a próxima. Tentar novamente o Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas.